Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o nosso terceiro episódio da história do Rei Ray, na verdade, do pequeno Arthur. E agora, como sabemos, ele descobriu a magia e está prestes a dominar o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira magia, conseguindo um poder talvez jamais visto antes em seu mundo. Vamos ver toda a sua evolução e como ele vai se tornar mais forte nesse episódio de hoje. Como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, eu conto muito com o seu gostei pra gente tentar cumprir a meta de 5.000 likes e termos mais um episódio. Eu também conto muito com você pra se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui, a sua inscrição também é muito importante. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e também comentar o que achou do episódio. Comenta aí embaixo também se vocês querem que eu também traga os capítulos semanais além dos episódios, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Após muito tempo e muita tentativa, Arthur estava criando seu círculo de mana, e o resultado disso foi uma incrível explosão, uma explosão que destruiu completamente tudo ao seu redor. E a gente via que aquilo havia ido muito além da casa do Arthur, arremessando a sua mãe pra bem longe, indo em direção ao seu pai, que rapidamente conseguia segurar. Ele ficou completamente assustado com tudo aquilo e instintivamente conseguiu proteger a mãe do Arthur com seu próprio corpo, enquanto víamos a intensidade e o poder daquela grande explosão. Mesmo assim, ninguém sabia de onde estava vindo aquela energia e também o que realmente estava acontecendo ali. Todos foram pegos de surpresos com esse grande estrondo. E então, após algum tempo, enquanto Reynolds protegia Alice e a perguntava se ela estava bem, neste momento ela só conseguia pensar em seu filho. Ela entrava completamente em desespero e mostrava isso em seu olhar logo quando caía em si e percebia que Arthur estava dentro da casa e que agora tudo aquilo estava em escombros. Desesperada, ela começava a gritar e o seu desespero logo chegou a Reynolds, que também caiu em si. Quando ele percebeu que o seu filho estava lá dentro, ele não sabia o que fazer e imediatamente, instintivamente, seu corpo automaticamente o levou em direção àquelas chamas e aqueles escombros. Ele foi em direção à sua casa completamente destruída e dava tudo de si para tirar os restos da casa de seu caminho. Ele quebrava absolutamente tudo enquanto buscava pelo seu filho, enquanto procurava o pequeno Arthur. E então algo que ele viu chocou completamente. No meio daquela destruição, algo havia o colocado de joelhos. Reynolds não entendia o que estava acontecendo e então, com tudo isso, tudo que ele podia fazer era sorrir e agradecer. Em meio a todo aquele desespero, um momento de paz. E então logo sua esposa chegava e se perguntava o que estava acontecendo. E então a única coisa que ele conseguia dizer é que parecia ser uma piada. Aquele garoto nem mesmo tinha 3 anos de idade, e então quando ela olha, ela obviamente consegue entender todo o sentimento do seu marido, porque o seu pequeno filho de apenas 3 anos agora já havia dominado seu núcleo de mana e estava ali, utilizando seu poder mágico pela primeira vez, um grande poder mágico que havia causado e também o protegido de toda essa explosão. E obviamente eles só ficavam chocados observando Arthur, até que ele finalmente se levanta. Ele vai em direção ao chão, já que estava levitando, e depois disso mentalmente ele dizia que se sentia incrível, que aquilo havia sido demais. Depois disso, Arthur se questionava se era assim que se sentiam aqueles que tinham dominado seu núcleo de mana, incluindo, ele sentia até mesmo que as árvores estavam mais verdes, o mundo parecia mais bonito, até que ele se perguntava, que árvores? Cadê as árvores que estavam ali? Em um instante ele percebia que estava em meio a um grande caos, uma grande destruição, uma destruição completa, e se perguntava o que realmente estava acontecendo ali. Os seus pais estavam no chão e ele estava em uma enorme cratera, e tudo que ele podia pensar naquele momento era que a sua família havia sido atacada. E então, furioso, ele já estava preparado para entrar no combate, afinal, quem se atreveria a entrar na casa de um rei? Acontece que algum tempo se passa e ele entende o que havia acontecido ali. Então, a partir desse momento, as coisas haviam mudado um pouquinho. Os seus pais conseguiram reconstruir a sua casa e muitas coisas se passaram desde a passagem de ano. Arthur continuava sempre estudando, ele queria aprender cada vez mais sobre aquele mundo e sobre os seus poderes. E junto com a sua mãe, ele conseguiu aprender mais sobre a leitura e a escrita daquele mundo. Mas não ficava apenas nisso, ia muito além. A sua mãe também estava ensinando a ele sobre manipulação de mana e também como aumentar o seu poder. Não só isso, como seu pai estava ensinando técnicas de combate, pois o seu combate era mais direto e físico. E como o antigo rei que utilizava as técnicas de Ki, o Arthur logo se interessou também. A princípio, como seu corpo era bem pequeno, ele não conseguia enfrentar todos os exercícios e começou com coisas básicas, coisas bem básicas como correr uma maratona praticamente inteira ao lado do seu pai que estava bem acostumado. Também fazer uma série de flexões e abdominais. Ele treinava sempre, dia e noite ao lado do seu pai, que estava extremamente orgulhoso do seu poderosíssimo filho. Mas obviamente com tanto esforço, treinamento e muito aprendizado, não foi necessário muito tempo até que o pai do Arthur, o Reynolds, achou que ele já estava pronto para ter a sua primeira espada e começar a praticar. Uma pequena espada de madeira para o pequeno Art. E foi com essa espada de madeira que ele completou os seus 3 anos. Arthur então continuava estudando, ele continuava aprendendo, pois sempre tinha
mais e mais desejo sobre ter conhecimento sobre aquele mundo. Acontece que o seu pai estava muito mais empolgado do que ele para que seu filho aprenda técnicas de combate. E então sempre que tinha tempo ele queria que Arthur aprendesse cada vez mais. E ele já dizia que seu filho agora tem uma espada, e se tem uma espada ele tem que usar ela e continuar treinando e lutando sempre, atrapalhando os estudos de Arthur. Então vemos um momento de treinamento entre Arthur e seu pai, e ele dizia que seu filho não podia se esquecer de tudo que ele havia ensinado e tinha certeza que ele lembrava. Então agora, ele dizia para o Arthur igualar completamente o seu fluxo de mana e também a sua respiração, para assim ficar numa sincronia total. Depois disso ele tem que também igualar o seu coração e os seus pulmões, e assim, o núcleo será só um, assim como todos os seus órgãos. E então Arthur ficava se perguntando se esse era um jeito certo de ensinar, e se a maioria dos outros garotos da sua idade também conseguiriam entender todas essas instruções completamente malucas. Mas ele obviamente havia entendido, e assim a gente via o seu pai tentando atacar diretamente. Sim, Reynolds realmente fez isso. E o Arthur com sua pequena espada de madeira não teve dificuldade nenhuma para parar o ataque e também já seguir com outros e outros ataques também. Ele seguia atacando seu pai, que também se defendia, e ele realmente estava empolgado. Enquanto não demonstrava dificuldade nenhuma, Reynolds também era muito bom com a espada. E sim, ele disse que queria muito ver o que seu filho realmente podia fazer. Basicamente, ele não deixaria o Arthur ir descansar e voltar a estudar se ele realmente não conseguisse o atingir. E o Arthur dizia que não tinha muito tempo para estudar antes do jantar, ou seja, ele tinha que vencer o seu pai agora. Nesse momento então ele começa a se concentrar de verdade. Já que seu pai queria que tudo entrasse em uma sincronia perfeita, era isso que ele realmente iria fazer. E Arthur então fica completamente focado. E ao abrir seus olhos ele já estava pronto para surpreender o seu pai, que realmente estava ali tranquilo esperando aquele ataque. Arthur então vai para cima com tudo, com um único movimento, um golpe certeiro, um golpe direto, e com este golpe direto ele consegue quebrar aquele graveto que seu pai estava utilizando como espada. Ele conseguiu atingir diretamente, deixando completamente surpreso e quase o mandando ao chão. Nesse momento Arthur finalmente se ergue, se perguntando se agora ele já podia estudar. E a única resposta que seu pai podia dar para ele nesse momento era que sim, com certeza. Nesse momento a gente vê que o Arthur volta pro seu quarto para estudar, mas dessa vez ele estava extremamente concentrado. Ele estava aprendendo mais sobre o seu núcleo de mana. Ele dizia que neste mundo a força se media de acordo com a cor do fluxo de mana. E este núcleo começava na cor preta até que iria se alterando conforme o passar do tempo e a experiência e o poder adquirido. Ele então passa pelas seguintes cores: a cor preta, a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, a cor prateada e depois a cor branca. E cada uma dessas fases do núcleo de mana se dividiam em 3 até que chegasse a sua fase final, e depois só se possível evoluir a um outro núcleo. Assim, para Arthur era simples definir se seus adversários eram poderosos e também o seu poder, se ele realmente tinha muito poder naquele mundo. E então, enquanto continuava ali treinando e estudando, chegou a hora do jantar. Ele não teve realmente muito tempo para treinar. Então a gente via sua família reunida, todos jantando juntos, enquanto as suas expressões demonstravam surpresa. Afinal, todos estavam surpresos com a evolução de Arthur. Enquanto isso, ele só conseguia pensar que não teve tempo para treinar. E se ele não tiver um tempo sozinho, como é que ele vai ficar mais forte? Como é que ele vai conseguir aprender? Enquanto isso, a gente vê o seu pai, que quase foi derrubado pelo seu pequeno filho, dizendo à sua esposa que agora o Arthur já precisava com certeza de alguém, de um mentor adequado para o treinar. Afinal, aquele pequeno jovem estava ficando a cada dia muito mais poderoso. Mas obviamente a sua mãe não queria aceitar. Ela era uma maga, mas ao mesmo tempo seu filho era muito pequeno, então ela dizia que não, ele não precisava de um mentor ainda. Não só isso, como ela dizia que o próprio Reynolds havia dito que era capaz de ensiná-lo. Então como é que agora ele tá mudando de ideia e uma batalha épica estava se iniciando? Ele dizia que era exatamente isso. Ele era bem jovem, só que ao mesmo tempo ele era um grande prodígio. Ele era o maior prodígio manipulador de mana da sua idade. Ele nunca tinha visto algo assim antes, até a chegada do Arthur. Então Reynolds achava que estava atrasando o Arthur, porque ele tinha muito potencial e podia ir muito além. Até que a sua mãe, ouvindo isso, ela realmente chega a concordar, mas ela dizia que não quer que seu pequeno filho saia de casa e vá para uma cidade a milhas de distância para ficar mais forte, para treinar. Enquanto seu pai dizia que não tinha problema não, Shiro's era uma grande cidade, não era apenas uma cidade. E não só isso, como ele dizia que os amigos deles com certeza iriam cuidar muito bem do Arthur. Enquanto isso, o garoto só viu seus pais discutindo enquanto ficava ali pensando em aprender mais e em estudar mais. Até que finalmente os dois tomam uma decisão, deixar toda a decisão na mão do Arthur. E eles começam a olhar diretamente para ele, dizendo que agora ele também tinha que dar sua palavra nisso. Se ele quer ir para uma grande cidade ter um professor de verdade, ou se ele quer ficar ali. E ele ficava se perguntando se eles realmente estão falando sério e estão deixando que ele decida isso. Ele mesmo se pergunta se ele não é jovem demais para ter que tomar essa decisão sozinho. Mas depois disso, ele se pergunta por que os seus pais não podem ir juntos, por que o papai e a mamãe não podem participar deste treinamento. E então, depois de se olhar,
Ele se perguntava se realmente ele tinha dito algo ruim, se agora vai ter problema. Mas obviamente todos começam a sorrir e adoram aquela proposta. Eles obviamente queriam muito estar com Arthur neste treinamento. Então a sua mãe começa a dizer que se sentiria muito melhor se estivesse ali, observando toda a evolução e também se reunindo ao seu professor, para também participar de todo esse treinamento. E então seu pai Reynolds começa a gritar que sim, ele realmente estava empolgado e parecia que todos iriam juntos rumo à cidade de Shiros. E assim, Arthur ficou extremamente surpreso ao descobrir que seus pais realmente já estavam fazendo preparativos para uma viagem em 3 semanas. Nesse meio tempo, Arthur continuava estudando, ele ficou o tempo todo estudando, até que a sua mãe chegava e dizia que agora já estava quase na hora. Amanhã de manhã, eles já iriam sair bem cedinho. Arthur se perguntava se ainda não era muito cedo para eles já irem, mas então a sua mãe disse que também se surpreendeu com quão cedo eles iriam, porém, alguns dos grandes amigos dos seus pais, do seu grupo dos Chifres Gêmeos, também estavam viajando diretamente a Shiros. Então eles iriam todos juntos até lá. Não só isso, como Alice dizia a Arthur que o pai dele também já estava com eles neste momento, e então agora eles já estavam prestes a partir. Arthur deveria estar bem desperto logo pela manhã, e ele também poderia até mesmo levar alguns dos seus livros para a viagem, mas logo iriam ir. Arthur então se despede da sua mãe, enquanto começava a pensar na viagem e também que ele já imaginava que os Chifres Gêmeos estavam por ali. Não só isso, como ele também se recordava que quando, bem, a sua casa foi destruída, sempre que eles tinham tempo eles passavam por ali para ajudar. E então ele estava ficando cada vez mais animado, cada vez mais empolgado para essa viagem de treinamento. Pelo que ele havia escutado, a equipe se consistia em 2 conjuradores e 2 ampliadores de poder mágico. E então eles poderiam facilmente ajudar a solucionar qualquer problema que eles tivessem no caminho. Finalmente agora ele iria para uma cidade grande aprender muito mais sobre este mundo. Agora ele veria de verdade o que este mundo tem a oferecer. O tempo passa então e o Arthur sai bem cedo junto à sua família para encontrar com o antigo grupo dos seus pais. Não leva muito tempo até que eles consigam ver que o grupo também estavam se aproximando e que logo eles estavam tendo seu primeiro encontro. Reynolds então agradece o primeiro membro do grupo, dizendo muito obrigado por eles terem deixado que eles se juntassem a essa viagem. E depois disso ele dizia a todos os seus companheiros que queria formalmente apresentar o seu pequeno filho, o Arthur. E depois ele apontava para Arthur e dizia: garoto, você já é grande, se apresente sozinho, se apresenta você mesmo. Ele então logo diz que o seu nome é Arthur Lewin e diz que é um prazer gigantesco estar com todos eles indo diretamente a Shiros. Depois disso, aquele homem coloca a mão na cabeça de Arthur e começa a dizer que realmente aquele garoto tem certeza que ele é filho do seu pai mesmo, que o Ray realmente é seu pai? Afinal, ele é muito educado para isso. Aquele era Adam Cranch, o potencializador com a especialidade em lanças. Então, logo depois disso, a gente já vê que o Arthur estava sendo segurado por alguém. Uma das magas do grupo estava o abraçando com toda a sua força, dizendo que ele realmente era uma gracinha, enquanto sua mãe dava risada. Aquela era Angela Rosa, conjuradora, especialidade magia do vento. Depois disso, vimos uma pessoa levantando o Arthur com apenas uma mão, dizendo que ela podia estar o machucando. Depois disso, ele é erguido muito alto. Aquele era Durden Walker, um conjurador, especialidade magia de terra. E depois disso, ele simplesmente coloca o Arthur no chão com todo cuidado e com toda a calma do mundo. Depois disso, então, alguém chama a atenção de Arthur. Ele começa a olhar para o lado e começa a prestar atenção em uma moça que estava parada ali. Aquela era Jasmine Flamesworth, uma potencializadora especialista em adagas duplas. E então ela começa a olhar para baixo em direção a Arthur e depois de olhar o Arthur, ela se vira e vai embora, o deixando para trás. Ela vai em direção à carroça para ir embora. Nesse meio tempo, uma outra pessoa se aproxima dizendo para que ele não se preocupe. Ela logo iria se acostumar com ele. E então essa pessoa logo se apresenta. Ela dizia que era realmente um prazer conhecer Arthur. Seu nome era Ellen Shard, e ela também era uma potencializadora e a sua especialidade era o arco mágico. Vemos então logo após isso Reynolds dizendo que, muito bem, agora que todo mundo já se conheceu e já tá todo mundo amigo, já estava na hora de todo mundo se preparar para a grande viagem. A gente então começa a ver que todos estavam levando suas coisas para dentro das carroças e já estavam preparados para irem viajar. A primeira grande jornada de Arthur já estava quase começando. E então ouvimos alguém gritando se estavam todos prontos, e sim, todos estavam prontos e muito bem para ir. Assim a viagem realmente começa. Arthur estava completamente feliz, completamente empolgado, e ele sabia que muito poderia mudar em seu destino a partir de agora. Tudo o que ele conseguia fazer era olhar para o horizonte e imaginar o que iria acontecer a partir dali, que comece a sua viagem. Ele só não imaginava que algo trágico aconteceria e que isso iria mudar todo o seu destino e da sua família para sempre. Algo completamente difícil de lidar. E a gente vai ver tudo isso no próximo episódio da nossa série. Já deixa o seu like aí embaixo, não esquece de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal e comenta aí embaixo o que vocês acharam deste episódio também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!